Você já ouviu falar na profecia de Santa Faustina sobre os últimos tempos? Muitos acreditam que ela está se cumprindo agora, diante de nossos olhos. Mas o que exatamente Santa Faustina viu? E por que 2025 tem chamado tanta atenção? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas visões da Santa da Divina Misericórdia e entender o que isso pode significar para nossas vidas hoje. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a sua forma de enxergar os próximos meses. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, assim você não perde nenhuma descoberta que pode transformar a sua visão de mundo. Imagine receber mensagens diretas de Jesus, falando sobre o destino da humanidade. Foi isso que aconteceu com Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa do século XX, conhecida por ter sido a mensageira da Divina Misericórdia. Suas visões e revelações foram registradas em seu diário espiritual, que hoje é um dos documentos místicos mais importantes da Igreja Católica. Neste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas acreditam que as profecias de Santa Faustina estão se tornando realidade exatamente agora. Santa Faustina Kowalska nasceu em 1905, na Polônia, em uma família humilde e profundamente religiosa. Desde muito jovem, sentiu o chamado de Deus e, aos 20 anos, ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Foi ali, na vida de clausura, que começou a ter visões de Jesus. Em uma dessas visões, Jesus pediu que ela espalhasse ao mundo a mensagem da Divina Misericórdia, um chamado urgente ao arrependimento, à confiança e à preparação espiritual. Não era apenas um convite, mas um alerta. Jesus mostrou a ela que o mundo passaria por grandes provações antes do retorno definitivo da paz. Em seu diário, Santa Faustina escreveu sobre uma luz misteriosa no céu, sobre tribulações, guerras e perseguições. Mas também falou sobre um tempo de graça que viria antes do julgamento final. Essa é a chamada última tábua de salvação da humanidade, a misericórdia de Deus. É por isso que a mensagem que ela deixou é tão urgente para os nossos tempos. Em um de seus relatos, Jesus teria dito: "Antes de vir como justo juiz, venho como Rei da Misericórdia." Quando olhamos para os acontecimentos atuais, guerras, desastres naturais, crises econômicas e espirituais, é difícil não lembrar das palavras de Santa Faustina. Muitos estudiosos da espiritualidade cristã afirmam que estamos vivendo esse tempo de misericórdia anunciado por ela. E o ano de 2025 tem chamado a atenção porque marcará o 125º aniversário do nascimento de Faustina, além de ser um ano jubilar na Igreja, dedicado à reconciliação e à paz. Há uma sensação crescente entre fiéis e estudiosos de que o tempo de preparação está se esgotando. Santa Faustina relatou uma visão impactante: um anjo com uma espada flamejante, prestes a castigar a terra, mas contido pela oração fervorosa dos justos e pela intercessão da Mãe de Deus. Essa imagem ecoa com força nos dias de hoje. Será que estamos vivendo exatamente esse momento decisivo? As semelhanças são muitas, e os sinais não param de surgir. Mas o que exatamente são esses sinais? Além das guerras e crises, há um aumento no número de pessoas relatando experiências místicas, sonhos proféticos, conversões repentinas e curas milagrosas. Muitos acreditam que o céu está intensificando suas mensagens para alertar a humanidade. As aparições de Nossa Senhora em diversas partes do mundo reforçam esse apelo à conversão. E tudo isso nos remete às palavras deixadas por Faustina, que Deus está dando ao mundo uma última chance de retornar a Ele antes que o tempo da justiça comece. A mensagem de Santa Faustina é clara: o mundo precisa se voltar à misericórdia de Deus. Mas essa escolha é pessoal. Jesus mostrou a ela que muitos ignorariam esse chamado, e que isso traria graves consequências espirituais. No entanto, aqueles que aceitassem sua misericórdia viveriam sob uma proteção especial, mesmo em meio às maiores tempestades. Não se trata de medo, mas de preparação. O tempo da misericórdia é uma oportunidade de cura e transformação. Essa profecia também fala sobre um tempo de grande escuridão espiritual, onde muitas almas estariam afastadas da fé. E quem observa o mundo hoje percebe essa realidade: abandono dos valores cristãos, relativismo moral, ataques à família e à vida. Tudo isso já foi anunciado.
Santa Faustina alertou que nesses tempos, a oração, a confissão e a Eucaristia seriam os pilares para resistir. Ela também enfatizou a importância do Terço da Misericórdia como uma arma poderosa contra as forças do mal. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como se preparar? O próprio Jesus deu a Faustina as ferramentas: rezar o Terço da Misericórdia todos os dias, especialmente às 15 horas, buscar a confissão frequente e viver em estado de graça. Ele também recomendou a confiança plena em sua misericórdia, mesmo nos momentos mais difíceis. Para os que seguirem esse caminho, Jesus prometeu uma paz interior que o mundo não pode oferecer. Agora, imagine que essas advertências sejam verdadeiras. Que realmente estejamos vivendo o tempo da misericórdia antes da justiça. Como você gostaria de estar quando tudo isso se concretizar? Em paz, preparado, com a alma em Deus? Ou distraído, vivendo como se nada estivesse acontecendo? A escolha é sua, e começa hoje. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas dá a cada um a chance de escolher. Neste momento, mais do que nunca, é tempo de oração. Tempo de conversão. Tempo de escutar o chamado do céu. Santa Faustina não deixou uma mensagem para assustar, mas para salvar. Sua vida foi um testemunho de entrega, humildade e confiança. Ela é uma ponte entre nós e a misericórdia infinita de Deus. Sua profecia é um presente, uma bússola para navegarmos em tempos turbulentos com esperança. Se você chegou até aqui, é porque esse chamado também é para você. Comece hoje, faça o Terço da Misericórdia, vá à confissão, aproxime-se da Eucaristia. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que mais almas sejam tocadas por essa mensagem. Jesus está esperando. E como ele disse a Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança à minha misericórdia. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Vamos juntos espalhar a misericórdia de Deus. Que Santa Faustina interceda por nós. Amém. Desde a infância, ela sentiu um chamado interior para uma vida de oração e sacrifício. Embora esse caminho não fosse fácil, ela nunca duvidou de que Deus a guiava passo a passo, seguindo um plano celestial. Essa jovem, hoje conhecida como Santa Faustina, não era apenas uma religiosa comum. Ela foi escolhida como mensageira de revelações urgentes, repletas de compaixão e advertências. As visões que ela experimentou, antes consideradas apenas experiências místicas distantes, tornaram-se surpreendentemente relevantes para os tempos atuais. Entre essas revelações, estavam profecias sobre um mundo mergulhado em confusão moral, uma sociedade que se afastava de seu Criador. Nascida Helena Kowalski em 25 de agosto de 1905, em uma família católica devota, ela era a terceira de 10 filhos. Seus pais, pessoas simples e trabalhadoras, transmitiram-lhe uma fé inabalável, mesmo diante das dificuldades da pobreza. Um chamado precoce. Desde os 7 anos, Helena sentiu um forte desejo pela vida religiosa. No entanto, a resistência de seus pais atrasou sua jornada. Ela deixou a escola após apenas 3 anos e trabalhou como empregada doméstica para ajudar sua família. Somente aos 20 anos, após uma profunda experiência espiritual em que viu Jesus sofrendo e ouviu sua voz perguntando: "Até quando me farás esperar?", ela decidiu entrar para o convento. Mesmo após esse passo decisivo, seus primeiros anos na vida religiosa foram marcados por sofrimento interior e provações. Ela buscava consolo na oração, mas só encontrou alívio quando se voltou para Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem admirava profundamente. Após ler sua autobiografia e ouvir histórias de suas graças, ela depositou sua esperança nessa santa. No 5º dia de sua novena, Santa Faustina teve um sonho poderoso: viu Santa Teresinha viva, como se nunca tivesse partido. A santa a confortou, assegurando-lhe que seu sofrimento logo terminaria e encorajando-a a confiar mais em Deus. Quando Faustina, ainda hesitante, disse: "Mas você não sofreu como eu", Teresinha respondeu com ternura: "Oh, mas eu sofri". Em seguida, disse que seu sofrimento terminaria em 3 dias, e algo ainda mais surpreendente aconteceu. Quando Faustina perguntou se um dia ela também seria santa, Teresinha sorriu e respondeu: "Sim, você será uma santa, assim como eu. Mas você deve confiar no Senhor".
Essas palavras elevaram seu espírito e prenunciaram um futuro que ela jamais imaginara. Um dia, ela seria canonizada e honrada pela Igreja por sua fé inabalável e pela graça extraordinária que lhe foi confiada. A vida no convento e as revelações divinas. Mais tarde, Santa Faustina foi aceita na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia em Varsóvia, onde adotou o nome de Irmã Maria Faustina. Nos 13 anos seguintes, viveu uma vida de serviço humilde, trabalhando como cozinheira, jardineira e porteira em diferentes conventos. Embora sua vida parecesse comum, sua alma era preparada para algo extraordinário. Ela recebeu inúmeras visões e mensagens de Jesus, que seus confessores a encorajaram a registrar. Esses escritos se tornariam um tesouro espiritual conhecido como Diário de Santa Maria Faustina Kowalska, hoje traduzido para diversos idiomas e reverenciado em todo o mundo. Apesar de sofrer de tuberculose e de saúde debilitada, ela continuou a documentar suas experiências até sua morte, aos 33 anos, em 5 de outubro de 1938. A visão do Terço da Divina Misericórdia. Em uma de suas visões mais marcantes, ela viu o imenso poder espiritual do Terço da Divina Misericórdia. Nesse encontro místico, contemplou uma luz radiante envolvendo Deus Pai, e entre essa luz e a terra, estava Jesus crucificado. O Pai, ao olhar para a humanidade, viu-a através das chagas de seu Filho, e foi por essas feridas que as bênçãos fluíram para o mundo. Na mesma visão, ela viu um anjo pronto para desferir a justiça divina sobre a terra. Faustina começou a rezar, e enquanto recitava o Terço da Divina Misericórdia, o anjo ficou impotente e o julgamento foi suspenso. Essa revelação mostrou que essa oração tinha o poder de deter a mão da justiça, concedendo tempo para arrependimento e conversão. Assim como as mensagens de Fátima, suas revelações não eram apenas de consolo, mas também de advertência. Elas falavam de um tempo em que a misericórdia divina daria lugar à justiça, e a humanidade enfrentaria as consequências de sua recusa em voltar para Deus. A missão de Santa Faustina. A Virgem Maria também apareceu a Faustina, dizendo-lhe: você deve falar ao mundo sobre sua grande misericórdia e preparar a humanidade para seu retorno. Ele virá não como o Salvador misericordioso, mas como o justo juiz. Sua missão era clara: alertar o mundo enquanto ainda havia tempo para receber a misericórdia. O próprio Jesus lhe disse: estou dando à humanidade este tempo de misericórdia, mas ai daqueles que não reconhecerem este momento de graça. Ele pediu que ela difundisse a devoção à divina misericórdia, promovesse a confiança em seu perdão, divulgasse o terço, incentivasse a veneração de sua imagem e honrasse a festa da divina misericórdia, que mais tarde seria estabelecida no segundo domingo após a Páscoa. Cristo fez uma promessa sobre a imagem da divina misericórdia: aqueles que honrarem esta imagem não perecerão. Eu mesmo os protegerei na hora da morte e lhes darei vitória sobre seus inimigos. Ele deixou claro que a fé não bastava, ela devia ser vivida através de atos de misericórdia, em obras, palavras e oração. O último chamado de Deus. Faustina foi informada de que sua missão era preparar o mundo para a vinda final de Cristo. O Senhor revelou que, nos dias que antecederiam o fim, um grande sinal apareceria no céu, um aviso celestial para despertar a humanidade. Jesus disse: antes de voltar como juiz, virei primeiro como o Rei da Misericórdia. Haverá uma grande escuridão, e então um sinal brilhará nos céus, uma cruz de luz, com raios saindo de minhas chagas. Este sinal será um convite final para que todos escolham a luz em vez das trevas, a misericórdia em vez do julgamento. Aqueles que confiarem na misericórdia divina encontrarão refúgio, mesmo nos momentos mais sombrios. O tempo da misericórdia ainda está aberto, mas a escolha é nossa. Embora Santa Faustina tenha vivido uma vida discreta e reclusa, sua missão não terminou com sua morte. Pelo contrário, suas revelações começaram a se espalhar silenciosamente, primeiro na Polônia e depois pelo mundo. Em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, sua mensagem de misericórdia tornou-se um farol de esperança para muitos. Um dos primeiros grandes divulgadores de sua obra foi o padre Józef Jarzebowski, um sacerdote polonês que, durante a guerra, escapou milagrosamente da perseguição nazista e levou consigo cópias dos escritos de Faustina. Ele viajou pelo Japão e depois para os Estados Unidos, onde ajudou a estabelecer a devoção à Divina Misericórdia no continente americano. Enquanto isso, na Polônia,
um jovem seminarista chamado Karol Wojtyla, futuro Papa João Paulo II, começou a se interessar profundamente pelas revelações de Faustina. Ele visitava frequentemente seu túmulo e, anos mais tarde, como arcebispo de Cracóvia, tornou-se um dos principais defensores de sua canonização. O Diário de Santa Faustina, um tesouro espiritual. Seu diário, originalmente escrito em polonês, foi traduzido para diversas línguas e tornou-se um dos textos espirituais mais lidos do século XX. Nele, Jesus revela: a humanidade não encontrará paz até que se volte com confiança à minha misericórdia. Essas palavras ecoam como um chamado urgente para um mundo cada vez mais mergulhado em crises morais e espirituais. Entre as principais mensagens contidas no diário, destacam-se: a imagem da Divina Misericórdia. Jesus pediu que fosse pintada conforme a visão que Faustina teve, com os raios vermelho, sangue, e pálido, água, jorrando de seu coração, e a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Prometeu grandes graças aos que a venerassem com fé. O Terço da Misericórdia, uma oração poderosa para implorar misericórdia para o mundo inteiro, especialmente para os pecadores. Jesus disse: pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me pedirem. A hora da misericórdia, 15 horas, Jesus pediu que, nessa hora, em que ele morreu na cruz, as pessoas se unissem a seu sofrimento, rezando e meditando sobre sua paixão. A festa da Divina Misericórdia, instituída no segundo domingo após a Páscoa, é um dia de graças extraordinárias, especialmente para os que se confessarem e receberem a comunhão. As profecias para os últimos tempos. Faustina registrou visões impressionantes sobre os eventos que precederiam a segunda vinda de Cristo. Jesus lhe revelou que, antes do dia do juízo, haveria um tempo de grande misericórdia, seguido por um período de provações. Escreve isto: antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá de passar pela porta da justiça. Ela também descreveu um grande sinal no céu, uma cruz luminosa que apareceria antes dos últimos dias, como um último apelo à conversão. O legado de Santa Faustina e o Papa João Paulo II. A ligação entre Santa Faustina e o Papa João Paulo II é profundamente significativa. Ele foi essencial para a aprovação da devoção pela Igreja, beatificando-a em 1993 e canonizando-a em 2000. Foi também ele quem estabeleceu oficialmente o Domingo da Divina Misericórdia para toda a Igreja. Em um dos momentos mais marcantes de sua vida, João Paulo II faleceu justamente na véspera dessa festa, em 2 de abril de 2005. Muitos viram nisso um sinal divino, como se o céu estivesse selando seu pontificado com o mesmo tema que ele tanto promoveu, a misericórdia infinita de Deus. Como viver a devoção à Divina Misericórdia hoje? A mensagem de Santa Faustina não é apenas para religiosos ou místicos, é para todos. Eis algumas maneiras práticas de vivê-la no dia a dia. Marca de seleção: rezar o Terço da Misericórdia, uma oração simples, mas poderosa, para pedir graças e conversões. Marca de seleção: honrar a hora da misericórdia, 15 horas, pausar por um momento, recordar a paixão de Cristo e fazer um ato de confiança. Marca de seleção: praticar obras de misericórdia, não apenas as materiais, como ajudar os necessitados, mas também as espirituais, rezar pelos outros, perdoar, dar bons conselhos. Marca de seleção: confiar, mesmo nas dificuldades. Jesus disse a Faustina: quanto maior a miséria, maior o direito à minha misericórdia. Conclusão: um chamado para o nosso tempo. Vivemos numa era de incertezas, onde muitos perderam a esperança. A mensagem da Divina Misericórdia é um antídoto contra o desespero. Não se trata de um devocional opcional, mas de um plano de salvação oferecido por Cristo para estes tempos. Faustina não foi apenas uma vidente, mas uma mensageira da misericórdia. Sua vida nos lembra que, não importa quão longe alguém tenha se afastado de Deus, a misericórdia dele é maior. E você? Está disposto a confiar nessa misericórdia e a ser um instrumento dela no mundo? Jesus, eu confio em vós. A devoção à Divina Misericórdia não é apenas uma teoria espiritual, mas uma realidade viva que transformou incontáveis vidas. Um dos milagres mais célebres, reconhecido pela Igreja para a canonização de Santa Faustina, ocorreu com Maureen Deegan,
uma americana que sofria de linfedema, uma doença incurável. Após anos de dor e desespero, ela rezou no túmulo de Faustina na Polônia em 1981 e ouviu uma voz dizendo: "Peça minha ajuda, e eu intercederei por você." Naquele instante, seu corpo foi curado de forma inexplicável. Médicos atestaram o desaparecimento completo da doença, e o milagre foi considerado autêntico pelo Vaticano. Outro testemunho marcante vem do padre Ronald Pitel, um sacerdote de Baltimore que sofria de grave insuficiência cardíaca. Em 1995, durante uma novena à Divina Misericórdia, ele sentiu um calor intenso no peito enquanto rezava diante da imagem de Jesus misericordioso. No mesmo dia, exames médicos revelaram que seu coração estava totalmente saudável. A cura milagrosa foi decisiva para a canonização de Faustina em 2000. Marija Pavlovic, uma sobrevivente da guerra na Bósnia, relatou como o Terço da Misericórdia a manteve em paz durante meses de cerco em Sarajevo. Quando as bombas caíam, nós nos reuníamos no porão e rezávamos: "Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro." Essa oração era nossa âncora. A Divina Misericórdia não é um conceito novo, mas a síntese da revelação cristã. Como escreveu São João Paulo II, a misericórdia é o limite posto ao mal, e o nome desse limite é amor. Relação com a redenção, a cruz é o ápice da misericórdia divina. Jesus disse a Faustina: "Antes de vir como juiz, venho como rei da misericórdia." A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Diário, 83. Os sacramentos. Confissão. Jesus chamou o sacramento da reconciliação de tribunal da misericórdia, onde até o pecador mais endurecido pode ser renovado. Eucaristia. Nas aparições, Cristo destacou que a Eucaristia é seu coração aberto, de onde jorram raios de graça. Justiça x misericórdia. A teologia de Faustina revela que a misericórdia não anula a justiça, mas a antecipa. Como ela registrou, a misericórdia é a flor do amor, a justiça, seu fruto. Diário, 651. Expansão global da devoção. De sua origem na Polônia, a mensagem da Divina Misericórdia alcançou os 5 continentes. Santuário de Lagiauniki, Cracóvia, construído junto ao convento onde Faustina viveu, recebe milhões de peregrinos anualmente. Em 2002, João Paulo II consagrou o mundo à Divina Misericórdia neste local. National Shrine of the Divine Mercy, Estados Unidos, em Stockbridge, Massachusetts, tornou-se um centro de cura e conversão, com testemunhos de curas físicas e espirituais. Ásia e África, missionários levaram a imagem de Jesus misericordioso a países como Índia e Quênia, onde a devoção cresce mesmo em meio a perseguições. Dados recentes, 2023. 85% das paróquias católicas no mundo incluem o Terço da Misericórdia em suas orações semanais. A imagem de Jesus misericordioso está presente em mais de 1 milhão de igrejas e lares. Desafios e críticas. A devoção enfrentou resistências. Na década de 1950, o Vaticano emitiu um decreto restringindo sua divulgação, por temores de excesso de misticismo. O Diário de Faustina foi até proibido temporariamente. Porém, após investigações, a Igreja reconheceu a ortodoxia das revelações. Críticas modernas. Simplificação excessiva. Alguns teólogos criticam a ideia de que basta rezar o terço para obter graças, sem conversão interior. Universalismo. Outros temem que a ênfase na misericórdia minimize a necessidade de arrependimento. A resposta da Igreja foi clara. O Papa Bento XVI escreveu que a misericórdia divina não é uma desculpa para o pecado, mas uma força para transformá-lo. A Divina Misericórdia e os leigos. Movimentos leigos têm papel crucial na difusão da mensagem. Apostolado da Divina Misericórdia, presente em 120 países, organiza grupos de oração e obras de caridade. Famílias Misericordiosas. Projeto que ensina pais a transmitirem a devoção aos filhos, com atividades como a Hora da Misericórdia em casa. Jovens pela Misericórdia. Em 2022, 50 mil jovens poloneses peregrinaram a pé até Lagiauniki, carregando a imagem de Jesus misericordioso. Exemplo prático. Na Ucrânia, durante a guerra de 2022, católicos e ortodoxos uniram-se para rezar o terço pela paz, mostrando que a misericórdia transcende divisões.
Conexão com outras aparições marianas. As Mensagens de Fátima, 1917, e da Divina Misericórdia, de 1931 a 1938, são complementares. Fátima, rezem o rosário pela conversão dos pecadores. Divina Misericórdia, rezem o terço para implorar misericórdia sobre o mundo. Ambas alertam sobre a necessidade de oração e penitência diante da crise espiritual da humanidade. Em Quibeu, Ruanda, onde Nossa Senhora apareceu em 1981, as videntes receberam mensagens semelhantes: sem misericórdia, o mundo se autodestruirá. Preparação para os últimos tempos. Faustina descreveu visões que ecoam o Apocalipse. Sinais no céu: uma escuridão cobrirá a terra, mas da chaga do meu coração sairá uma luz que preparará o mundo para minha vinda final. Diário, 83. Falsas pazes: Jesus alertou sobre líderes que prometeriam paz sem Deus, levando a conflitos piores. Papel da Igreja: nos últimos dias, a Igreja será perseguida, mas aqueles que viverem a misericórdia serão protegidos como filhos. Atualidade. Crises climáticas: muitos veem enchentes e incêndios como chamados ao arrependimento. Tecnologia e desumanização: a mensagem de Faustina lembra que nenhum progresso justifica abandonar a compaixão. Guias práticos para paróquias. Hora Santa da Misericórdia, toda quinta-feira, adoração com leituras do diário. Festivais de Misericórdia, eventos com testemunhos, confissões e unção dos enfermos. Misericórdia nas redes, compartilhar vídeos de 1 minuto com frases de Faustina, #Jesus eu confio. Exemplo na África, na Nigéria, paróquias treinam missionários da misericórdia para visitar presídios e hospitais, levando a imagem de Jesus misericordioso. Influência em santos contemporâneos. Santa Teresa de Calcutá carregava sempre o terço da misericórdia. Escreveu: Faustina me ensinou que até a menor dor, oferecida com amor, resgata almas. São Padre Pio incentivava seus fiéis a rezarem: Jesus, eu confio em vós nas horas de provação. Papa Francisco, em Misericordiae Vultus, escreveu: a misericórdia é a força que derruba muros de egoísmo e abre caminhos de esperança. Como aprofundar sua devoção? Leitura do diário, 10 minutos por dia, destacando passagens que tocam seu coração. Diário da Misericórdia, anote momentos em que você deu ou recebeu misericórdia. Retiros silenciosos: muitos mosteiros oferecem retiros baseados nos escritos de Faustina. Desafio final: 24 horas de misericórdia. Uma vez por mês, faça uma ação concreta: visitar um idoso, perdoar alguém, doar sangue, e ofereça-a pelas almas mais afastadas de Deus. Conclusão: um convite à confiança radical. Em um mundo onde o medo e a divisão parecem vencer, Santa Faustina nos lembra: não há miséria que seja maior que a minha misericórdia. Seu legado não é apenas uma devoção, mas um estilo de vida, uma decisão diária de confiar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Pergunte-se hoje: onde em minha vida eu preciso abrir as portas à misericórdia de Deus? Como posso ser um reflexo dessa misericórdia para os que sofrem ao meu redor? A resposta começa com um simples ato de fé: Jesus, eu confio em vós. Mas se tudo isso é verdade, então o que está por vir? O que Santa Faustina viu que ainda não se cumpriu, e por que é tão urgente falar sobre isso agora? Há algo em suas visões que fala de um grande sinal que será dado à humanidade, algo que precederá os últimos acontecimentos. Ela descreveu que antes do dia da justiça, será dado ao mundo um sinal no céu, algo que ninguém poderá negar. Um fenômeno que será visto por todos, mas compreendido apenas pelos que estiverem com o coração voltado para Deus. Esse sinal, segundo o que muitos estudiosos creem, pode estar ligado ao que outros santos e místicos chamaram de iluminação da consciência, ou advertência. Será um momento em que cada pessoa verá sua alma como Deus a vê. Uma espécie de juízo particular antecipado. Um presente de Deus para nos mostrar a verdade sobre nós mesmos, antes que seja tarde demais. E por que isso é importante? Porque muitas almas estão caminhando para a perdição sem nem perceber. Vamos rezar juntos neste momento. Senhor Jesus, se for da tua vontade que esse tempo se aproxime, prepara o nosso coração. Dá-nos olhos para ver,
ouvidos para ouvir e um espírito humilde para reconhecer os nossos pecados. Que a tua misericórdia nos envolva e nos fortaleça. Amém. Santa Faustina, em sua simplicidade e obediência, foi escolhida para revelar ao mundo esse grande mistério da misericórdia. Em uma de suas visões mais impactantes, ela viu que o tempo da misericórdia terminaria, e logo após começaria o tempo da justiça. Isso não é para causar medo, mas para despertar. Estamos vivendo uma janela de graça, e é preciso aproveitá-la. Muitos ainda zombam das coisas de Deus, rejeitam os sacramentos, ignoram os apelos do céu. Mas como disse Jesus, aqueles que se recusarem a passar pela porta da minha misericórdia, terão que passar pela porta da minha justiça. Isso muda completamente a forma como olhamos para a vida. Não estamos aqui por acaso. Cada escolha que fazemos tem consequências eternas. O tempo presente é o único que temos para nos preparar. É por isso que tantas almas estão sentindo esse chamado. Há um despertar silencioso acontecendo no mundo inteiro. Pessoas que estavam longe de Deus, agora sentem uma inquietação interior, um desejo de se reconciliar com Ele. E você? Já sentiu isso também? Essa sensação de que algo muito maior está para acontecer? Que estamos nos aproximando de um momento decisivo na história espiritual da humanidade. Se sim, não ignore. É o próprio Espírito Santo tocando o seu coração. Jesus está chamando. E não importa como você viveu até hoje. O que importa é o que você decide fazer agora. Vamos fazer mais uma oração juntos. Jesus misericordioso, que mostraste a Santa Faustina a profundidade do teu amor, acolhe-nos sob a tua proteção. Dá-nos coragem para mudar, força para resistir às tentações e luz para seguir o teu caminho. Que não sejamos surdos ao teu chamado, mas que respondamos com um sim generoso e confiante. Amém. Muitos sinais se multiplicam. Não é por acaso. O próprio Papa Francisco, em várias ocasiões, tem falado sobre a importância da misericórdia e da reconciliação. Ele instituiu o Ano Santo Extraordinário da Misericórdia em 2015, lembrando que esta é uma urgência espiritual. E agora, com o jubileu de 2025 se aproximando, a Igreja convida novamente à conversão, ao perdão e à paz. Santa Faustina também falou de um novo Pentecostes espiritual, um derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estiverem preparados. Um tempo em que os corações serão inflamados de amor por Deus e pela verdade. Mas isso só acontecerá para os que tiverem passado pela purificação interior. Por isso, a oração, a confissão e a Eucaristia não são apenas recomendações, são meios indispensáveis de preparação. Há algo muito poderoso acontecendo nos bastidores da história. Deus está agindo, mesmo que o mundo não perceba. As almas que se voltarem para Ele agora serão luzes no meio da escuridão que se aproxima. Serão faróis de esperança para outras almas perdidas. E talvez, por meio da sua fidelidade, muitas outras pessoas possam ser salvas. Reze agora com fé. Espírito Santo, vem sobre mim e sobre todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Inflama-nos com o teu amor, dá-nos discernimento, sabedoria e coragem para seguir o caminho da salvação. Que possamos ser instrumentos de misericórdia neste mundo tão ferido. Amém. E é aqui que a profecia de Faustina se encontra com a nossa realidade. Porque o que está sendo dito não é apenas sobre o futuro. É sobre o presente. É sobre hoje. O tempo da misericórdia é agora. E o que você faz com ele pode mudar tudo. Você pode estar pensando, mas eu sou fraco, eu erro tanto, será que Deus ainda me quer? E a resposta é um sim absoluto. Jesus disse a Faustina que quanto maior o pecador, maior o direito à sua misericórdia. Ele não veio para os perfeitos, mas para os que reconhecem sua miséria. Ele está de braços abertos, esperando que você volte para ele. Cada terço da misericórdia rezado é uma corrente que se quebra no mundo espiritual. Cada confissão feita com sinceridade é uma vitória sobre o inferno. Cada ato de fé é uma resposta ao chamado do céu. Nunca subestime o poder de uma alma entregue a Deus. Santa Faustina era uma simples freira, mas sua obediência mudou o curso da história espiritual da humanidade. E se você também for chamado a isso? A ser uma testemunha da misericórdia em meio ao caos?
a levar luz onde só existe escuridão? Não pense que é coincidência você estar ouvindo essa mensagem agora. Deus não trabalha com acaso. Ele chama cada um pelo nome. Ore mais uma vez. Senhor, eu te entrego minha vida, meus medos, meus pecados e minhas esperanças. Lava-me com o teu sangue precioso e enche-me com tua misericórdia. Que eu seja, a partir de hoje, um reflexo do teu amor. Amém. Neste momento, milhões de pessoas estão sendo despertadas em todo o mundo. Grupos de oração estão crescendo, devoções antigas estão sendo redescobertas, corações endurecidos estão voltando a bater com fé. É como se o céu estivesse gritando, e só os que estiverem em silêncio interior conseguirão escutar. Não se deixe distrair. Não espere mais um dia. O relógio da misericórdia está correndo, e cada minuto pode ser decisivo. Santa Faustina também nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Os anjos e os santos intercedem por nós. A Mãe de Deus vela por cada alma que busca a verdade. O céu inteiro está mobilizado para nos ajudar a chegar ao porto seguro. Mas a decisão final é nossa. E se tudo isso for verdade, e eu acredito que seja, então o maior erro seria ignorar esse chamado. Não vivamos como se tudo fosse continuar igual. Não há mais tempo para indiferença. É hora de agir com fé, com coragem e com amor. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Seja você o instrumento de Deus para tocar outra alma. Porque, como disse Jesus, as almas perecem apesar da minha amarga paixão. Estou dando a última tábua de salvação, a confiança na minha misericórdia. E agora, encerramos com uma oração especial. Jesus, em ti confio. Santa Faustina, intercede por nós. Mãe Santíssima, guia-nos com teu manto de proteção. Que sejamos dignos das promessas de Cristo e que, mesmo em meio às tribulações, jamais percamos a fé. Amém. Se você sentiu algo diferente no seu coração hoje, não ignore. Reze. Confesse. Participe da Santa Missa. O tempo da misericórdia está se esgotando, mas ainda há esperança. Ainda há tempo. Ainda há salvação. E lembre-se, Jesus não quer te assustar. Ele quer te salvar. Ele não quer te punir. Ele quer te curar. Ele não quer te perder. Ele quer te amar. Volte para Ele. Antes que seja tarde.